Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa reflexão. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, meus amigos, que nos veio à mente, que é um tema que está presente na nossa vida diariamente, que é o uso da palavra, é a comunicação. Comunicação é uma conquista da alma. Já perceberam que todos os seres da natureza se comunicam? As árvores se comunicam através das raízes. As abelhas se comunicam. Quando uma abelhinha descobre um jardim cheio de flores, quando ela volta para a colmeia, ela faz uma dança. Eles chamam de dança um movimento circular, onde através daquele movimento ela aponta a direção de onde está o jardim, para todas irem lá e recolher o pólen. Então a gente percebe, os animais se comunicam, né? Através do cheiro, através de movimentos, através de sons também. Então na natureza tudo se comunica. Todos os seres da criação se comunicam, inclusive nós. E nós temos ainda uma comunicação muito bela, que é a comunicação verbal. O ser humano tem uma conquista, que é a capacidade de falar. Pode falar assim, mas o papagaio fala. Não, o papagaio repete sons. Mas nós somos aqueles que conseguimos fazer essa construção mais elaborada, construção frasal, através de um raciocínio mais elaborado. Então, o ato de falar é uma prova, para mim, do espírito humano que habita o corpo. Porque quando a gente percebe os órgãos que usamos para falar, algo que me chamou muita atenção quando eu fazia universidade, no curso que fizemos, nós estudamos profundamente o chamado aparelho fonador. E o aparelho fonador é composto por vários órgãos, como o nariz, a boca, o dente, os alvéolos, a língua, laringe, o pulmão, o diafragma. E, usando todos esses órgãos, nós começamos a falar, proferir palavras. Porém, esses órgãos, primitivamente, eles não são feitos para falar. Esses órgãos são ligados aos movimentos de digestão e de respiração. Primariamente, eles são construídos para isso. E nós usamos, diferente dos animais, nós usamos esses órgãos para proferir palavras. Também, nós usamos para uma terceira função, além da respiração e da digestão. Nós usamos para falar, para dialogar. Então nós percebemos que é o espírito encarnado no corpo, que está usando esse corpo físico ainda animal, para realizar coisas espirituais. Porque as nossas realizações espirituais, muitas delas, são feitas através de palavras. Quando nós, por exemplo, declamamos um poema, quando nós cantamos uma música, quando nós falamos palavras de amor, de compaixão, de fraternidade, de caridade, de perdão, quando nós elaboramos discursos filosóficos que vão emancipar as mentes, que vão trazer luzes para a razão, as pesquisas científicas, para serem realizadas, elas precisam de ser teorizadas também, e essa teorização é feita através de palavras. Então a palavra é uma conquista do espírito humano. Através da palavra nós espiritualizamos esse mundo, nós espiritualizamos a matéria. Mas aí a pergunta é, como nós estamos usando esse potencial que é a capacidade de falar? Como nós estamos usando a palavra? Percebemos às vezes o ser humano entrando em energias negativas, porque não está tomando o devido cuidado com as palavras que está usando no dia a dia. E aí eu trouxe uma fala de Emmanuel, grande benfeitor espiritual, que escrevia através do nosso querido irmão Chico Xavier. Emmanuel dizia assim: tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria.
olha bem a frase, tempera a conversação, o diálogo, com o fermento da esperança e da alegria. Nós temos esse poder de escolher palavras boas para usarmos, palavras que constroem e não palavras que destroem. Mas temos percebido que no mundo de hoje, parece que as pessoas não estão tendo esse cuidado e nós percebemos muita comunicação, discursos de ódio, de raiva, discursos que menosprezam o outro, que discriminam o próximo. E esse discurso está tanto no dia a dia, pessoalmente, quanto na internet, quanto na televisão. Parece que está havendo uma banalização em falar mal. Falar mal das pessoas, agredirem verbalmente as pessoas, parece estar ficando muito normal. E isso é triste, porque isso cria a chamada psicosfera, que é a energia, que é a egrégora em que nós vivemos, que acaba trazendo o ser humano para um estado deprimido. E muitas vezes as pessoas vão entrando em estresse, em depressão e não sabem que é porque estão usando muito esse tipo de palavra. Porque quando uma pessoa fala algo, não é só o outro que ouve, a própria pessoa que fala é a primeira a ouvir, porque o nosso ouvido está mais perto da nossa boca. Então, quando nós falamos palavras de ódio e de raiva, primeiramente nós estamos trazendo essas palavras para dentro de nós mesmos, porque nós estamos ouvindo o que estamos falando. Agora, quando nós escolhemos palavras de bondade, palavras de luz, palavras que constroem, palavras de otimismo, nós estamos ajudando o outro que está ouvindo a emancipar a sua mente, trazer luz para a sua mente e ao mesmo tempo estamos trazendo luz para a nossa mente também, à medida que escolhemos esse tipo de palavra. Nós temos esse poder em nossas mãos, em nossa capacidade de proferir linguagem verbal, usar palavras boas, ter cuidado em usar palavras positivas, não sermos tão ásperos nas críticas. É lógico que às vezes é importante fazermos críticas, mas sempre uma crítica que possa movimentar algo para que aquilo mude para melhor. Aí é importante, é a chamada crítica positiva. Agora, a crítica apenas para destruir, quando nós escolhemos usar, o primeiro a ser destruído somos nós mesmos. Então, nesse sentido, a reflexão aqui de hoje é prestarmos atenção. Como estão as minhas palavras? Como estão os meus diálogos? E perceber que nós temos essa escolha de usar a palavra para o bem. A situação está difícil, sim, mas o que eu posso falar para tentar melhorar? O que eu posso fazer através da linguagem verbal que pode trazer mais esperança para aquele que está desesperançado? Que possa trazer mais fé para aquele que está esfriando a sua crença? Que possa trazer mais otimismo para aquele que está entrando num caminho de pessimismo e de negativismo? Então a palavra ela tem muito poder. Jesus, quando veio aqui, ele usou muito a palavra. Ele usou muito a ponto de estar relatado que não daria para escrever em poucos livros, em alguns livros, mesmo que sejam bem espessos, tudo aquilo que falou. Os evangelhos estão aí, mas eles retratam um pouco do que Jesus falou. Jesus falava quase o tempo todo, para esclarecer a mente daqueles que ouviam. Lógico que ele também fez silêncio nos momentos necessários, porque em alguns momentos as palavras têm que ser suprimidas e nós temos apenas que aprender a escutar. Mas em outros momentos, onde há oportunidade, onde os corações estão abertos, onde os ouvidos estão atentos e que é exigido de nós usar a palavra, que possamos escolher a boa palavra, aquela palavra que vai construir, que vai consolar, porque isso vai fazer bem a nós mesmos. Nós temos essa capacidade
de ouvir o que nós mesmos falamos. E qualquer palavra ou ideia que ouvimos é um alimento para a nossa mente. Então que possamos escolher as boas palavras para falar, porque nós estaremos ouvindo-as também. Então que a gente possa escolher palavras de luzes, porque estaremos iluminando o nosso próprio inconsciente. E quando nós iluminamos o nosso inconsciente, nós estamos nos iluminando por dentro. E daí a pouco vamos sentir uma alegria, vamos sentir uma paz interior, existencial, sem nenhuma coisa especial acontecendo em volta, mas vamos estar mais felizes, porque estamos escolhendo melhor as palavras que falamos e as palavras que ouvimos. Um filósofo norte-americano chamado Emerson dizia que o homem é apenas a metade de si mesmo, a outra metade é a sua expressão. Todos nós temos necessidade de nos expressar, que possamos aprender a nos expressar bem. Quando a gente se expressa para o mundo, vem um sentimento muito bom em nós. É o sentimento de partilha, de partilhar com o mundo externo aquilo que temos no nosso mundo interno. Particularmente, na minha experiência pessoal, um dos momentos mais bonitos da minha vida foi quando eu comecei a usar a palavra nas salas de aula e também nos templos, porque eu percebi como que quando nós escolhemos as palavras boas, como essas palavras boas que proferimos nos alimentam internamente. Então tá aí a dica, meus irmãos. Vamos escolher falar de maneira positiva e otimista. Vamos escolher qual alimento mental queremos colocar para dentro de nós e qual alimento que estamos também oferecendo para os outros que estão nos ouvindo. A boa palavra traz a boa energia que traz luz aos nossos corações. Um grande abraço a todos. Permaneçamos todos com Deus. Fiquemos em paz.